Seja muito bem-vindos, né? Que o Senhor esteja falando no seu coração. Esse texto que nós vamos ler é um texto que fala bastante comigo na minha trajetória com Deus. É um texto que todos os blocos aqui dele que vamos ler foram palavras que mexeram muito comigo ao longo da minha trajetória com Deus. Se você que veio aqui hoje se permitir ser tocado por essa palavra, o seu coração vai ser cheio de uma fome por Deus. Você vai descobrir que dá para chegar mais perto. Deus é um ser íntimo. Há um tempo atrás existia uma guerrinha. Para algumas pessoas a gente dizia para elas assim, se elas tinham um zelo por Deus, ao orar de joelho, por exemplo, você dizia para ela que ela estava em religiosidade. Se a pessoa fazia algum tipo de entrega, você falava para ela que era religiosidade. É religiosidade aquilo que você está fazendo. E na realidade, nós criamos monstros com isso. As pessoas passaram a dar o mínimo de si, passaram a dar o pior de si, passaram a se esforçar muito pouco por Deus e sua presença. Mas nós vencemos a religiosidade. Nós não explicamos às pessoas o que seria tal religiosidade que deveria ser vencida, superada. Nós não explicamos a elas isso. Nós não sentamos para discipular os indivíduos e falar, olha, você vai buscar Deus? Então cuide que o seu coração não se apegue à forma. Cuide para que você não crie estratégia para desfrutar Deus. Cuide para que você não ache que uma postura de dobrar o joelho é a única forma como Deus te ouviria. Se você for ver Jesus orando, a Bíblia diz que ele não fechou os olhos, diz que ele olhou para o alto. Então Jesus olhou de olho aberto. Você vê como é que a Bíblia não tem forma? A Bíblia não prega uma maneira de orar. A Bíblia fala que Paulo queria que todos os homens levantassem as mãos. Talvez levantar a mão, talvez então não é uma postura do louvor, porque ele fala que orando e levantando mãos santas. Só para você entender que a Bíblia não tem essas fórmulas. Era isso que a gente queria atingir no seu coraçãozinho. Que você não pensasse que você tem que pegar agora e passar o óleo ungido na sua casa para Satanás não entrar. Ah, se um óleo pudesse vetar a entrada do cão em algum lugar, né? Você já pensou que Satanás já entrou na presença de Deus? Em Jó ele estava onde? Na presença de Deus. É sério mesmo que o teu óleo tem esse poder? É isso que a gente queria evitar. Seu coração se apegasse a símbolos, se apegasse a fórmulas, e você começasse a fazer coisas, igual as pessoas de outras religiões que fazem ritos para entrar na presença do seu Deus, que você começasse a se apegar. O Deus que você serve é um Deus de intimidade, é uma pessoa. Ele se aproxima à medida que você se aproxima. Aí o que nós começamos a fazer? Nós, quando eu digo nós, não é nós aqui não, é nós. Somos nós como igreja de Jesus. Nós começamos a explicar às pessoas sobre religiosidade. Religiosidade, religiosidade. Isso aí é religiosidade. A gente resumia tudo assim. Falou que, poxa, eu gosto tanto de orar de joelho. Isso é religiosidade. Ué, como assim? A pessoa falou que gosta. A pessoa não falou que aquilo ali para ela é a única forma de orar. Aí você vai a Tiago fala que existe uma verdadeira religião. E agora? A gente precisa cuidar, e eu cheguei numa seguinte postura na minha vida. Eu quero evoluir. Eu quero crescer com Deus. Eu quero desfrutar do meu Deus, que foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para me dar um pai. Amém, meu irmão? Então, tudo que atravanca a minha relação com Deus, eu ponho de lado. Eu não quero saber se o meu Deus me quer de joelho, eu sei que Ele me quer. E a hora que o meu coração desejar, eu me jogo de joelho, de cara, de costas, eu fico da forma como Ele quiser, eu planto bananeira. Porque isso pouco importa. Você vai ver hoje um texto comigo de um homem que desejou a Deus. O homem que nós falamos semana passada. O homem que não soube lidar bem com pressões. Moisés. Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda
e arrasta para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia e cada um em pé à porta da sua tenda. E seguiam com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Grava uma coisa. Está entre aspas, e você entendeu o que Moisés falou. O Senhor disse isso. O que Deus falou com ele em um outro momento? Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber no momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você e darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Olha agora. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor de mim e eu o conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a bondade diante de ti, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Gente, é longo a leitura, mas que leitura gostosa. Eu tenho um texto base, já expliquei isso a vocês várias vezes. Nós temos um texto onde iniciamos a nossa mensagem, porque mensagem não se inicia pela mente do pregador. É a Bíblia quem fala. Nós somente transmitimos ela a você. E o que acontece? Eu fiquei anotando o texto base e eu ficava assim, acho que eu vou do 12 em diante, ou do 17. Aí eu voltei e falei, não dá para abordar isso. Você vai entender que nós vamos passear, nós não lemos do 1 ao 6 e vamos falar sobre ele. Eu não li em respeito, para a gente ganhar um pouco de tempo, para você focar em outra ideia do texto. O texto tem uma ideia. Aliás, nós começamos um texto que diz ora. Porque ele está falando alguma coisa, concluindo algo, ele está explicando algo, ele está trazendo algo anterior ao que ele falou. Se você ler, você vai ver que não tem uma conexão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é interessante que eu quero falar sobre buscar a presença de Deus. Buscando a presença é o meu tema. Querido, por quê? Eu estou parado nisso. Eu não sei você, mas eu tenho uma insatisfação com a presença de Deus no culto. Eu tenho uma insatisfação com o que a gente vive da manifestação de Deus. Eu não tenho dúvida se eu desfruto Deus. Estava em casa agora, fui quebrado no louvor. Algum problema eu arrumei nesse meu dedo indicador
esquerdo. E é o dedo que faz a nota no violão. Até tocar de 3 dedos, quando não era uma pestana, claro, eu fiz hoje. De tão desesperado que eu fiquei pela presença de Deus que veio dentro do meu ambiente de estudo. A dor sumia, literalmente, para fazer uma pestana. Eu estou com muita dor aqui no cantinho do meu dedo. Algum momento, mexendo com marreta, eu devo ter feito uma arte. Depois a gente vê isso. Só que era uma questão que não dava para não cantar sobre ele. Você entendeu agora? É um negócio que não dava para entrar no YouTube e colocar uma música. Não. Eu tinha que falar o que o meu coração estava desejando. Eu estou parado na ideia de que Deus quer ser buscado. Eu estou parado na ideia de que Deus, ele vem para quem o busca. Eu estou convicto de que Deus se apresenta, que Deus está na sua vida o tanto quanto você, de fato, não é estereótipo, não é demonstrativo, não, é de fato, é o que ele vê lá dentro. Ele sabe se essa sua busca é busca. Ele sabe, porque ele não realiza por meio das suas aparentes orações, jejuns, busca por Deus, vindas à igreja. Ele não atende a isso. Tem pastores que se fazem disso. Eles botam a igreja para buscar a Deus sem se importar com a essência com que buscam a Deus. E ao longo do tempo ele vai prendendo as pessoas na desculpa de que você não tem fé. Você não tem fé, tua fé ainda é pouca, vamos lá. Na verdade você não tem uma realização, Deus não te responde porque você não o deseja. É simples, é matemático aqui. É isso mais isso igual a isso. Nós estamos diante de um texto que mostra que Deus topa. Ele topa se mostrar. Ele topa. Agora, é interessante que eu quero começar instigando sua mentalidade, sua mente, a você pensar uma coisa comigo. Por que buscar um Deus? A presença de Deus, ela é uma característica que nós atribuímos à presença, é que ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Deus está agora nos lugares mais tenebrosos da terra, ele está nos lugares mais confusos, em qualquer que seja o contexto. Tem um homem traindo sua esposa, tem uma mulher traindo seu esposo, Deus está lá nesse lugar. Tem um homem roubando, matando, Deus está ali. Não seria possível, diz o texto de Salmo 139, do 7 ao 12, não seria possível se ausentar da presença de Deus. Diz assim o texto: porque para onde eu me ausentarei, do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu faço da minha cama no mais profundo do abismo, lá também estás. Se eu tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está falando, não tem como esconder de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Então, por que buscar a Deus? Preste atenção, meu irmão. Se você não entender isso, você vai ter uma frustração mortal em sua vida. Você está me ouvindo? Se você não entender e não responder essa palavra, o seu coração ficará frustrado. Você terá uma frustração do tamanho que eu já vi acontecer diversas vezes. Pastor, busquei. Pastor, procurei. Pastor, isso. Pastor, aquilo. E daqui a pouco a pessoa, ela desiste. Porque se tem uma das coisas que você precisa entender Deus, para que ele se revele, para que ele esteja presente de fato na sua vida, em interação com você, ele precisa ser buscado. Porque nós já vimos, ele está em todos os lugares. Sim ou não? Deus está aqui? Isso é uma das coisas que a gente não precisa nem crer. Ele está. Ele já se declarou em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Agora, Deus está interagindo com todas as pessoas? Deus está se revelando a todas as pessoas? Essa é a diferença. Se a gente for limitar que Deus veio, agora Deus veio. Gente, o que é isso? Nós estamos trabalhando com outra mentalidade, como se Deus baixasse no lugar. Vocês estão me entendendo? Como se Deus fosse um espírito que de repente ele baixa. O que é isso? Não sei você, mas eu me tornei a habitação de Deus. Eu creio que ele está comigo em todos os lugares. Até nos lugares da minha vida, quando eu estou angustiado, Deus está ali. Quando eu estou irritado, Deus está ali.
Quando eu estou sem paciência, Deus está ali. Quando eu me irrito com alguém, um motoqueiro no trânsito, Deus está ali. Deus está ali quando você está, seja lá fazendo o que for, Deus está ali. Agora, nem sempre nós estamos conscientes e em interação com Deus. Aqui que vai a questão. Você quer aprender algo simples? Que eu não anotei aqui, mas eu estou sentindo de falar? Estou te sentindo? Então lá vai. Preste atenção numa coisa. Já que Deus está presente, mas a busca é o que faz você ativar, ter contato com Ele. Quanto mais você fizer uso de uma comunhão, de uma devoção, quanto mais tempo você passa em louvor, com a palavra, em oração, você vai se tornando mais consciente da presença dEle e você vai aprendendo a interagir com Ele. Olha como é que acontece. Vou te dar um exemplo, a gente entrar na palavra. Eu estava hoje com Deus e, de repente, eu estava ouvindo uma pessoa falando. Uma pessoa dando um relato da vida dela. Não é nem testemunho. A pessoa estava contando uma fase da vida dela. De repente, algo aconteceu. Eu estava ali desejoso de Deus. Eu estava ali perseguindo. Eu estava ali atento. Ei, olha para mim. Eu estava ali atento. Eu estava ali procurando. Deus está aqui, mas eu quero que Ele interaja comigo. Gente, eu estava refletindo no que a pessoa estava falando e estava ali. Tipo, o Senhor está aqui. Cadê tua presença? Fala comigo. Vem, interage. Estou eu ali. E desejoso, meu coração, gerando no meu coração um desejo pela pessoa de Deus. Falando para Deus, eu não estou aqui por causa do sermão. Não estou mesmo. E pouco me importa. De repente, Deus falou comigo um negócio. Gente, eu não estava na minha reflexão. Eu não estava pensando. Deus veio com uma voz tão clara, tão nítida. E pum, falou algo. Eu fui tomado por um choro. Mas eu chorei muito. E eu falei, gente, se a gente pudesse viver isso toda hora. Por que não pode, né? Mas até no Éden, Deus tinha o momento do encontro. E eu quero começar o meu primeiro ponto aqui. Você tem uma tenda do encontro? É o meu primeiro ponto. Por que nós lemos aqui do 7? O que está acontecendo no 7? Ele fala assim, ora, Moisés costumava pegar a tenda e armava-se fora, bem longe do arraial. Bem longe. A ênfase é boa. Deixa eu te explicar algo claro sobre isso tudo aqui. Nós precisamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no 33? O que está havendo do 1 ao 6 que nós não lemos? Deus vira para o povo e falou assim, Moisés, eu cansei. Olha aqui, meu irmão, presta atenção. A teimosia faz Deus cansar. A obstinação, o não se deixar tratar, o ficar com o coração enrijecido, cansa a insistência do Senhor com a gente. Uma das coisas que a Bíblia é muito clara em pôr é que um coração endurecido gera uma rejeição de Deus em relação à nossa vida. Querido, abandone um coração obstinado. Abra o coração para Deus, fale com Deus. Deus, o meu coração está obstinado por isso. Eu sou teimoso. Fale para Deus isso. Senhor, eu não me dobro. Expõe isso para Ele e pede ajuda, ao invés de você pegar e deixar com que o seu coração venha repelir Deus. Sabe por quê? Chegou uma hora que Deus falou assim, fale para o povo, eles irão à terra, eu vou enviar um anjo para expulsar as nações diante dele, mas eu não vou com eles. Eu não vou no meio deles. O que Deus está falando? A partir de hoje, eu não me manifesto mais no meio desse povo. Eles não verão mais a minha glória como eles têm visto. A partir de hoje eu estou me ausentando. Eu estou dando ao povo a terra que prometi, mas eu não sou mais do povo, eu não sou mais o Deus deles e eles não são o meu povo. Deus havia rejeitado o povo. Aí do nada o texto pega nos contando o que Deus havia falado. Podem ir, assumam a terra, pega lá que é. E, aliás, eu vou fazer por vocês, eu vou colocar meu anjo vai expulsar todas as nações, mas eu não quero mais vocês, eu não sou mais o Deus de vocês. De repente o texto vira e é o texto que nós lemos. Ora, Moisés costumava pegar uma tenda. O que vinha a ser isso? Quando você lê, depois faz essa leitura em casa, você vai ficar confuso, porque Deus está falando que não queria mais o povo e de repente fala assim, ora, o que Ele está nos falando? A experiência de Moisés salvou o povo de Israel. Eu vou mostrar a você o que está acontecendo aqui. Sabe por quê, meu irmão? Se existia um povo que não queria Deus, era a realidade, mas existia um homem que todos os dias desejava a presença de Deus.
O que vai acontecer? O povo vai ouvir que Deus não vai mais com eles. Sabe o que eles fazem? Choram. Eles ouvem a notícia e choram. Ah, Deus não vai mais com a gente. Querido, quem ali costumava buscar Deus? A pergunta é, eu quero te informar que isso aqui não é o tabernáculo. Quando Moisés assumia, armou, era um acampamento, eles rodaram no deserto por anos, 40 anos. Então eles ficavam de canto em canto peregrinando no deserto, andando à toa, até que aprendessem e nunca aprendiam. Então ficava, ó, a vida é assim. Enquanto a gente não sai de um ciclo, é porque a gente não aprende. Aí o que está acontecendo? Eles estão aqui rodando. E quando parava, deixa eu te contar como era. O tabernáculo ficava no meio. Eram 12 tribos. Então ficava 3, em torno do tabernáculo. Isso aqui não é o tabernáculo. Moisés inventou um negócio. Ele falou assim, tem que ter um negócio mais íntimo. Eu vou criar para mim, toda vez que o acampamento, o arraial, parar, toda vez que todo mundo, a gente parar, a nuvem de Deus orientar a gente ficar ali, nós vamos montar tudo, todo mundo vai montar suas casas, e eu vou montar um lugar para mim longe de tudo, porque eu quero estar com Deus. E ele costumava. Interessante que o texto fala que olha agora, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Eu te falo, meu irmão, por que a Bíblia do nada traz isso? Ela está mostrando uma coisa, essa ideia de Deus, de que ele poderia liberar o povo para ir, mas ele não iria com o povo, não soou bem para alguém, porque tinha alguém que tinha o costume de buscar Deus. Tinha alguém que não abria mão de estar com Deus e de que vê Deus. Moisés, ele conquista Deus em intimidade. Ele conquista uma intimidade com Deus. O verso 11 vai dizer que Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. Ei, olha para mim aqui. Ele não está falando que Moisés falava com Deus, era Deus quem tinha Moisés como amigo. A consideração não era de Moisés para com Deus, era de Deus para com Moisés. Aí você vê o texto falando que ele fala face a face com Deus. Deus fala com ele como um amigo. Lá em Números 12, você está aí comigo? De 6 a 8, ele fala que se um profeta estivesse no meio deles, ele falaria por meio de visões, adivinhações. Mas com Moisés, Deus falava face a face. É enfático. A Bíblia mostra que Deus falava com Moisés cara a cara. Aí eu te faço uma pergunta. Preste atenção. O homem conquista. O homem tem isso como algo para a vida dele. Era costume dele. Já era aquilo que Moisés fazia. Parou o acampamento. Eu vou lá e faço isso. Monto um lugar para mim buscar. E deu um nome. A tenda do encontro. Será que já tem um pastor que tenha botado esse nome de igreja? A tenda do encontro. Você tem uma tenda do encontro? Lugar simples. Tua varanda. Teu quarto, tua sala, teu banheiro. Qualquer parede que tenha na tua casa. Mas você costuma entrar. Sabe por quê? Preste atenção na proposta. Deus desassociou suas bênçãos da sua presença. Ele falou, eu abençoo você. Eu dou a terra para vocês. Eu prometi, está aqui a terra. Mas eu não vou. Gente, se Deus fizesse isso com você, se Deus falasse para você assim, essa geração, ela é ensinada a desejar a Deus por aquilo que Deus faz. Ela é ensinada. As pessoas saem da igreja quando Deus não faz. Fazem birra. Se a tua oração não resolver, a birra não vai resolver menos ainda. Aí, preste atenção aqui. Se Deus vira para nós hoje e fala assim, vocês podem ir sem mim. Eu vou tudo o que você precisa. Eu vou te respaldar com a minha bênção. Você vai ter um emprego bem-sucedido dos seus sonhos, casamento que você tem, mas você não vai me ter. Você acha mesmo que a igreja estaria bem cheinha?
Eu acho que ia ter um mulão pulando o muro, porque estava baixo. Eu acho que ia ter um grupo de pessoas falando assim, chegou a nossa hora, nós só estamos aqui porque os pastores falaram que Deus faz milagre, eu só estou aqui porque eu estou vindo buscar minha vitória, minha benção. Não é isso? Eu sou filho de cristão, neto de cristão, sobrinho de cristão. O que é isso? Eu não era cristão, cresci nesse lar. Então eu via todo mundo ir buscar a benção. Eu via todo mundo desejando as coisas de Deus, e Deus mesmo nunca foi uma coisa que, meu Deus, essa pessoa deseja Deus. Fala sério, irmão. Isso é para nos ensinar. O que aconteceu aqui, você vai entender. É modelo, mas foi algo muito específico. Para você chegar ao nível do que Moisés provou aqui, tu vai ter que ralar muito. É aqui que já começa a entender que Deus ele deseja tanto ser buscado que aquilo que você almeja dele tem um preço. Tá com ele em intimidade, eu aprendi isso com Deus agora. A queda de braço estava feia. Ele ganhou, claro, né? Foi uma hora que eu entendi. Se eu quero Deus, eu vou ter que ter costumes. Eu vou ter que ter um nível de consagração que demonstre o meu anseio por Ele. Se Deus de olhar para você, é real essa ideia de que você busca Deus? É real, você fala para Deus, eu abriria mão de tudo pelo Senhor. Você diria para Deus, como Moisés, por isso que lemos tudo, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor as outras partes do texto, mas já de começo, Moisés costumava montar uma tenda, ele tinha um lugar, ele tinha um ambiente, ele ficava com Deus, e ele falou, como é? Eu sempre estou contigo, como é que eu vou sem o Senhor? É a resposta de Moisés, como que o Senhor me manda ir? Se eu estou achando graça diante do Senhor, se o Senhor me conhece pelo meu nome, não fica. Vamos! Gente, você tem noção do que é um homem falar assim, tá? A proposta do Senhor era a tua presença. A proposta do Senhor era que o Senhor estaria com a gente. Sim, o Senhor nos prometeu dar uma terra. Mas não, eu não aceito a terra sem o Senhor. Não, eu não aceito a recompensa sem a tua presença. Meu irmão, ei! Você deseja a presença de Deus nesse nível a ponto de abrir mão de qualquer coisa? Abrir mão dessas bênçãos, desse estardalhaço que a igreja cria, desse Deus que parece Silvio Santos, sai jogando bênção para tudo que é lado, sabe? Desse Deus bobo. Eu falo que esse Deus bobo. Não é possível que ele era tão interessante, ele se tornou tão fútil. Não é possível que ele era tão desejoso que os homens precisavam fazer mais, demonstrar mais, querê-lo mais, e agora não. Vem aqui, ganha quem dá mais. Aí você vê uns crentes fracos, poucos desejosos, se dão pouco, são frouxos. Qualquer coisa é motivo para sair da presença, qualquer coisa é motivo para abandonar, qualquer coisa é motivo para criticar Deus e sua igreja, ou inventar mundaréu de desculpas. Eu nunca vi, gente, um crítico, um decepcionado íntimo. Eu nunca consegui associar as duas coisas. Um decepcionado com a coisa e com a igreja e profundo. Nunca vi. Eu sempre vi árvores secas. Pode observar, são pessoas secas. Não vencem o pecado. Não fazem nada que a vida de Deus traz para elas e criticam o mundo. Andam em pecado e diz, vai me julgar? Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem tenda? Se não tem, começa a arrumar uma para você, e tem que ser fora do arraial. Tem que ser bem longe. Não é orar no Zap Zap. Não é orar na live do Instagram. É aprender a desligar o mundo. É aprender a falar, hoje eu só quero uma pessoa. A gente está assim, gente. As pessoas chamam a gente para conversar. Você está falando com a pessoa está assim. Ó. Oi? Entendeu? Já foi.
A gente quer tudo ao mesmo tempo. Foi isso que nos ensinou. Maldito do teu celular que está no teu bolso. Ele é teu despertador. Ele é teu computador, que agora chega seu e-mail, suas redes sociais, te ligam, te mandam... Não, SMS ninguém manda mais não. Tudo numa coisinha só. Você manipula sua conta no banco, está tudo ali. Você pode acessar tudo. Aí você quer o mundo de uma vez só. Tá tão sinistro, não sei se você já viu. Eu não sabia dessa. Você vai pagar com Pix, um iFood da vida? Cara, ele fala assim, pagar com a conta do teu banco, tu já, pum, ele já clica. Quando tu manda, o meu, no caso, lê assim, já vai pro banco, e já vem o dinheiro, tu já paga, ele já volta pro iFood, tá tudo certo, o cara já recebe o pedido. Olha que mundo todo ligado. Aí você quer se desligar? O mundo tá todo ligado. Você se sente assim, sim ou não, gente? Guarda para você isso aí. Mas você desliga a internet? Experimenta passar um dia com a internet desligada. Cara, sensação horrível. Ninguém te manda mensagem. Rapaz, tu não cuida de nada de ninguém. Tu não tem uma responsabilidade. Tu vai ficar olhando, se for o caso, tá? Tu vai ficar olhando pro celular e pensando assim, vai que alguém precisa de mim. Tu não pensa, essa pessoa deve ter um telefone para discar assim, ó, para ligar. O WhatsApp, ele nos deu um senso de que a gente tem que estar ligado o tempo todo. Faz como eu, minha notificação, gente, não se frustra comigo. Eu mandei uma mensagem para o pastor não viu. Não notifica. Eu não sei quantas mensagens tem lá. Não notifica. Eu estou desligado. A hora que eu achar que eu tenho que olhar, eu paro, respondo todo mundo e saio. Se eu quiser ficar ali um pouquinho, eu olho o status, eu me divirto, eu vejo que está tudo... Se eu ver coisa ruim, eu já saio logo. Ih, Deus me livre. Minha alma já não precisa disso para se bagunçar. Então, se eu botar isso aqui para ela comer, aí que vai ficar ruim. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem que ter uma barraquinha fora do arraial. Tem que estar fora, tem que estar num acampamento distante. Tem que estar num momento de intimidade. Tem que fazer desse momento íntimo. Sabe o que é desesperador? Saber que todo aquele que buscava o Senhor saía tendo. Agora a pergunta é, eu só estou vendo Moisés. E não é à toa que o cara substituiu ele. Josué ficava só aqui, ó. Já que ele fala face a face, eu vou tirar a casquinha. Quando ele falar, vou tentar ouvir. Gente, é dinâmico. É real. Deus vinha na cabana. Os outros só ficavam olhando de longe. Pelo amor de Deus, a proposta era para todos. Por que só Moisés acessava? Hein? Responde isso no seu coração. Deus fala para você, tu vai ter tudo o que você quiser. Tudo que eu te prometi. Mas eu não vou estar contigo. O que você responde? Moisés perseguiu a presença. Ele disse lá no 12. É o nosso segundo ponto. Você tem que ter uma cabaninha. Você tem que perseguir a presença. Ele disse, olha, você disse para mim que era para eu conduzir esse povo. Agora você ainda não me falou quem vai me ajudar nessa missão. Deus fala para ele, eu conheço você pelo nome, você alcançou graça diante de mim. Aí ele diz, se eu alcançar graça, eu peço que você me faça saber o seu caminho. Aí ele diz, olha que interessante, Deus fala para Moisés assim, a minha presença irá com você e te dará descanso. Já estava resolvido. Já estava resolvido que Deus não iria com o povo, mas iria com Moisés. Seria com ele, seria com a liderança dele. Seria específico para ele. Ele fala assim, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. Já viu aquela coisa do amigo? Olha aqui para mim. Eu falo para vocês assim, não, Davi, pode ir lá na festa que eu vou estar lá. Davi falou, mas pastor, se o senhor não fosse, eu não iria. Tá, tudo bem, já está resolvido, cara. Vai que eu vou estar lá também. É isso, Moisés está falando assim, não, só para o senhor entender. O senhor não está entendendo. Não precisa falar que vai, porque se o senhor não for, eu não vou. É simples assim. Ninguém vai assumir terra de nada. Vai ficar todo mundo sem terra. Eles vão morrer aqui, vão morrer murmurando, porque, né, o povo para reclamar. Eu fico pensando se a gente é assim, cara. Porque é mó saco ler a história do povo, sim ou não? Gente, passou uma bênção. Eu sei que tem tempo, né? Mas, caraca, eles já entram noutra murmuração. Aí, olha o que Deus vai falar. Eu vou com você. Você achou graça? Ele falou, se eu achei graça, você tem que me falar quem vai. Aí ele diz, eu vou. Ele falou, se o senhor não fosse, eu não iria. Só para esclarecer, Deus, como é que a gente seria diferente?
Moisés é um perseguidor da presença. Ele falou, sem o Senhor eu não vou. Aí, quando Moisés ele toma essa palavra, ele toma esse dizer de Deus, nós não sabemos que momento. Foi no momento lá que eles falavam face a face, Deus fala para ele, eu conheço você pelo nome e você achou graça diante de mim, você achou favor. Aí o que acontece? Moisés ele fala isso para Deus do 12 ao 14. Agora lá no verso 17, olha em sua Bíblia. O Senhor fala para Moisés, farei também isso também que você falou. Olha o que Deus fala, eu vou fazer o que você falou. Porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo seu nome. Existe uma ênfase aqui nessa ideia de Deus falar, você alcança favor e eu te conheço. Ele está falando, você não é um qualquer, eu te ouço por ser você e eu te ouço pelo favor que você achou diante de mim. Agora vamos lá, foi do nada esse favor? Não é possível, o que fez Moisés alcançar o que o povo não alcançou? O que fez Moisés ser? O que fez Moisés ter essa moral? Esse homem se relacionou com Deus num nível que ele começou a desejar Deus num nível que Deus falou para ele, eu conheço você. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não era o fato, ele sabe que Rafael se chama Rafael. E sabe que é com F, eu conheço um Rafael com PH, então ele conhece o Rafael também com PH. Não é por aí. Ai, então Deus não sabe meu nome? O que é isso? Eu tenho que chegar para dizer, Deus, Jefferson. Ele está falando o seguinte, eu sei quem é você, eu sei quem é você. Você, Moisés, especificamente, o Moisés. Não é qualquer, é o Moisés, é o meu Moisés. Quando Deus fala que conhece, ele não está falando de interior, ele não está falando, eu sei de você. Ele está falando, eu conheço você, você é meu chegado. E ele está falando, você, em tudo que você tem feito e em tudo que você está se movendo, você está encontrando favor. Meu irmão, presta atenção. Não é possível que você não está observando que a busca faz Deus começar a te dar aquilo que não está disponível a todos. Aliás, está disponível, mas não é todos que acessam. Está disponível, mas não é todos que têm. Deus não está como Silvio Santos jogando avulso assim, gente. Não é assim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu. Não é aqueles que cooperam para o bem de qualquer pessoa. É daqueles que vão à igreja. Que sobem um monte. Estou desmenosprezando nenhuma dessas práticas. Eu estou falando de quem é. Especificamente o que essa pessoa faz. Ela ama. Então, tem um relacionamento que está para aqueles que o amam e tem resultados que está para aqueles que o amam. Não é cooperam para os crentes. É cooperam para aqueles que amam a Deus. Persiga a presença, meu irmão. Persiga. Fale para Deus, Deus, eu não saio desse louvor hoje sem sentir, sem observar que o Senhor se manifestou. E eu vou mostrar agora a vocês que vai vir a parte mais profunda do texto. É onde Moisés fica engraçadinho. Ele se engraça. Você está batendo um papo com Deus, gente. Aí ele fala assim, esse negócio do favor eu gostei. Eu gostei desse negócio do favor. Moisés, ele cresce. Ele fala para Deus que ele estava em perseguição à presença. Então ele pensou, tá vendo? Você já viu isso? Quando há um link entre você e a pessoa, você está negociando. Sei lá se já aconteceu isso com você. Você está conversando, você está chegando num consenso. Aí você se empolga e de repente a pessoa fala assim, não, você entendeu errado. Coitado do Moisés, gente. Ele pensou, estou gostando desse negócio, você me conhece pelo nome, eu sou Moisés, então. E você não falou que eu tenho favor diante de ti? Tipo assim, Moisés está pensando, eu tenho um crédito com o homem. Vou pedir. Porque pedir a presença, ele me atendeu. Eu falei para ele, o Senhor que falou que eu tenho graça, então me dá aqui a graça. Faz o seguinte, anda com a gente. Ele falou, vou andar. Eu faço conhecer que sou eu. Aí, além de presença, agora vem um pedido, meu irmão. Eu quero saber o que é que você pediria a Deus se você estivesse nessa condição assim. Sabe por quê? Moisés fala o que para Deus? Vamos ao texto. Verso 18. Qual é o pedido?
lê esse texto como que fosse uma oração para você. Você tem noção do que está sendo pedido aí? Moisés está simplesmente falando para Deus. Quando ele fala glória aí, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que o Senhor apareça numa sarça, eu não quero que o Senhor abra um mar, eu não quero nada, eu não quero que o Senhor faça chover carne do céu, nem pão. Eu quero te ver na totalidade de quem você é. O homem falou assim: não aparece com máscaras, não aparece com formas. No sentido de máscara, aqui não é Deus fingindo ser alguma coisa, não. É o seguinte, eu não quero ver o Senhor numa... Não, até porque, vamos ao texto. Deus fala com ele, então ele conhece a voz. Sim ou não? Fala com ele face a face. Ele falou assim: eu quero algo ainda não provado. O homem ficou ousado. Ele pediu para Deus, para conhecer Deus conforme Deus é. Na totalidade de quem Deus é. Ele falou: não quero te ver por filtro nenhum. Não quero que o Senhor apareça com bloqueios nenhum. Eu quero conseguir te ver na profundidade do ser que você é. Me mostra a tua glória. A palavra aqui é um negócio muito sinistro. Quando essa glória de Deus aparece, é alguma coisa que as pessoas falam assim: uau, o que foi isso? Entendeu? Causa medo. Moisés está falando: eu não tenho mais medo de pedir aquilo que causaria medo. Me mostra alguma coisa que eu não vi ainda. Gente, ele não está falando na nossa intimidade. Moisés não está falando, não é você falando para Deus. Você tem uma impressão no seu espírito. Legal, bom. Já ouviu a voz de Deus audível? Tudo bem. Nós estamos falando de um homem que costumava fazer isso. Ele persegue um negócio. Você está sentindo isso? Você está conseguindo pegar a fome do texto? É um homem que está falando assim: tá, se a gente tivesse o que ele tem, a gente está falando, tá show. Ele vem, ele fala, ele me ensina. Aliás, não tinha Bíblia. Moisés estava aprendendo a ensinar. Moisés estava ouvindo do próprio Deus. Deus fez um tour com Moisés. Vem cá, Moisés, vamos dar uma olhada na adoração do céu. Você tem noção do que é isso? Agora esse homem chega, gente, para Deus e fala assim: me mostra o que o Senhor ainda não mostrou. Me mostra aquilo que ninguém viu. Me mostra aquilo que é mais profundo. Vem sem limites. Aí Deus fala para ele assim: Moisés, vou poder te atender não. Sabe o que me chama a atenção? Deus não podia porque Moisés não podia suportar. Ouve. Deus não podia porque Moisés não podia suportar. Mas Deus dá um jeito. Cara, isso me quebra. Deus dá um jeito de Moisés ver Deus. É antropomorfismo, é um termo, quando a gente atribui formas humanas a Deus, a mão de Deus. Deus tem mão, gente? Hã? Você está doido para falar? Deus tem costa, pastor. Está no texto. Os pés de Deus repousam sobre a terra. Você já viu um pezão no céu? Hã? Você gosta de ter um banquinho para botar o pé pro alto? Isso é bom, não é? Sou doido para ter um sofá que tem bota meu pé pro alto todo assim. Mas eu adoro botar o pé num banco para ver uma TV. Deus tem esse banquinho chamado terra. Ele quer mostrar a grandeza dele. Ele usa a terra de banquinho. Mas você acha mesmo que tem um pezão ancorado no céu da nossa terra? É isso? É antropomorfismo, é forma humana para Deus. Ele está falando assim: não dá para vir sem filtro. Mas vou te dar alguma coisa. Vou te mostrar as costas. Ele fala: quando eu passar, eu conheço você pelo seu nome, não é? Eu vou gritar o meu nome. A Bíblia fala que Deus grita o nome dele. É um nome impronunciável. É um nome que os judeus não falam. Os judeus não falam o nome de Deus. Eles têm muito cuidado de falar a palavra Elohim, que é Deus. Mas a palavra que Deus vai gritar aqui, eles não pronunciam. Eles têm medo. Você dá uma topada e fala o quê? Ai, meu! Balela na tua boca. É expressão. Você não está nem chamando por ele. É uma expressão. Eles falam
eu não invoco o nome que foi mostrado naquela experiência. Eu invoco, eu não ouso. Foi demais, aquilo ali foi o único, e é o único mesmo. Você vai ver no texto. Só que é instigante. Saber que Deus deu um jeito de saciar o coração de um homem que desejou ele. É instigante saber que Deus não mostrou tudo, mas falou, eu tenho que te mostrar um pouco mais. Vou passar e você vai ver minhas costas. Sério, você acha mesmo que você dobraria Deus nessa relação assim? Hein? Tua intensidade de querê-lo iria fazer Deus falar, vamos dar um jeito. O texto de João, lá no capítulo 1, verso 18, diz, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Está falando que Jesus é uma imagem de Deus revelada. E está dizendo que ninguém jamais viu Deus. Então, ninguém jamais viu Deus. E Deus prometeu para Moisés o seguinte, você não vai poder ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Tinha um custo. Custo. Eu não quero menosprezar Moisés, ele já conseguiu muito mais do que nós aqui. Eu tenho certeza disso. Do que eu tenho certeza absoluta. Mas eu fico me perguntando, se Deus virasse para você hoje e começasse a colocar, ele tem colocado, você sabe. Ele tem falado, você não vem mais porque você tem que abrir mão disso. Aí você pensa, Aí daqui a pouco você vira e faz a pergunta que a maioria de nós temos feito. Por que a glória dele não está manifesta no nosso meio? Por que ele não fala comigo? O pastor fala que fala com ele. Isso é mentira. É? É mesmo? Que tem orientado a minha vida. Já apontei para você? Estou eu na adoração um dia. Eu ia começar a trabalhar no mercado entrar no mercado de trabalho. Como todo jovem tinha o desafio de não ter uma profissão, tá desesperado para trabalhar, e aí eu estou no culto, adorando, cantando a música. Tá lá o Ministério de Louvor, eu estou lá no banco e estou lá adorando. Deus falou comigo assim, me pede o que você quiser. Só que a voz de Deus era interessante. Vou te contar uma coisa, se Deus falou com você, ele te fala isso, tu entende isso. Eu não sei explicar isso, é Deus. Ele não fala português, tá, irmão? Nem sei como ele fala. Ele fala, literalmente fala. Aí, tinha um irmão do meu lado. Eu estou aqui, usando a minha mente. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, então. Só que eu sabia que eu não podia pedir assim, Senhor, na época o Bin Laden estava solto. Eu não podia falar, manda uma bomba agora. Onde está esse homem? Explode ele. Eu não podia pedir assim, Senhor, sei lá, vem agora. Já que o Senhor mandou pedir, vem agora. Jesus tem que vir agora. Eu sabia que era um pedido com base em responsabilidade, com base naquilo que é a vontade de Deus, com base naquilo que era a minha necessidade. Deus não responderia aos meus delírios, Deus responderia à minha maturidade no pedido. E eu fui maduro. Falei, Deus, eu preciso de um trabalho. Eu estou assim, cantando com Deus. Um irmão catuca assim, no louvor. Eu olhei para ele, que eu nunca gostei, gente. Ou coisa que eu não gosto de ser interrompido é o louvor. Eu gosto de ficar muito, sabe? Não gosto. Aí o irmão fez assim, eu olhei para ele, que ele era todo bruto. Ele fez assim, né? Forçou aqui. Eu olhei ele. Você vai bem começar a trabalhar, tá? Aí eu. Assim. Eu não falei para ele ouvir. Já que você é incrédulo, você precisa de muita explicação. Eu não falei, ele foi, ouviu. Gente, Deus fala. Deus fala. Isso aí é uma das pequenas experiências. Deus fala. Fala profundamente. A Anice estava viajando. Estava fora. A gente fazia culto lá, na garagem lá, da casa dela. Deus falou comigo assim, vai alguém ao culto hoje, endemoniado. E essa pessoa vai especificamente para atrapalhar o culto. Desci da minha casa, morava lá perto do Paulinho, fui até a casa da Anice, chamei a Luana. Falei, Luana, eu precisava ficar um pouquinho aqui, você me deixa? Ela, tá, entra aí. Comecei a orar, falei, Senhor,
que no momento que a pessoa entrar possessa aqui, Deus, trava o demônio. Senhor, não permita que ele faça nenhuma algazarra no culto. Subjuga ele. A pessoa ficou possessa em casa, falou para o marido, hoje eu vou no culto com você. Demônio falando. Vou chegar lá e eu vou atrapalhar aquele culto. Aí ele falou, pois vamos, demônio. Ele trouxe a esposa endemoniada. Literalmente, a mulher veio possessa andando. Quando a mulher chegou na esquina da rua, ela travou. Ele falou que ele empurrava, a mulher não andava. O demônio falando, eu não vou entrar lá. Ele falou, você vai. Aí ele empurrava a mulher e a mulher falando que não ia, que não ia, que não ia. Chegou na porta da igreja, ela não entrou. Ela ficou assim, ele empurrando e tá lá a cena. Pegaram uma cadeira e botaram na calçada para ela ficar. Chegou na hora da administração, eu chamei pessoas à frente que queriam receber oração, Jesus, enfim. A mulher foi de lado assim, ó. Parecia que uma coisa puxava e a outra puxava. Deus fala. E poderia ficar aqui te contando. Poderia ficar aqui te contando. Você sabe o que você quer, o que a gente precisa, no nome de Jesus, entender? Deus, ele é íntimo. Por ser íntimo, ele está o tempo todo tentando conquistar seu coração. Ele está o tempo todo querendo chegar mais perto. Ele está o tempo todo querendo mostrar um pouco mais para você. Mas presta atenção. Pastor, mas por que ele não faz para me convencer? Isso ele não faz, porque senão o que você tem não é fé. Olha só. Que desafio há para você em saber... Deus, ele deixou a fé como uma base. Que essa cadeira existe. Você está sentado nela. Chegaram para Jesus e falou assim, que sinais que o Senhor me dá para que a gente creia? Aí ele falou assim, nenhum. Tinha acabado de fazer um milagre. Falou, não. O milagre que eu vou mostrar a vocês vai ser assim. Eu vou entrar no ventre da baleia, assim como Jonas esteve lá, eu vou para o seio da terra, quando eu voltar... Então, esse é o sinal. Todas as vezes, eu já ministrei isso aqui para vocês, todas as vezes que falaram assim, me mostra um sinal para que a gente creia. Ele falou, nenhum outro sinal vai ser dado, senão eu vou morrer e esse templo aí vai ser reconstruído em 3 dias. É o sinal dele, vou morrer. Tem que crer na minha mensagem. Jesus ele não confirma, ele não fala assim, eu tenho que fazer essa pessoa... Gente, ele não vai ficar batendo boca, Não vai. Isso não está nas escrituras. Em momento nenhum, Jesus falou, não, deixa eu convencer. Não, vem cá, gente, peraí que falei besteira. Deixa eu melhorar o meu discurso. Não é comer da minha carne que eu quis dizer, não. Eu não quis dizer comer da minha carne, beber do meu sangue. Não é bem assim. Jesus não, ele falou, eu mandei comer da minha carne, se escandalizaram, vão embora. Vocês querem também? Jesus nunca convenceu, porque convencimento não compactua com a fé. Você dá um salto, você vê alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Então Deus, ele não te convence, ele não precisa disso. Paga para ver, irmão. Descrê, ué. Paga para ver. Vive sem ele existir. Você vai perceber que não dá. A vida pede. A vida pressiona. E se não há um Deus, isso aqui é maior chatice, porque está todo mundo aqui esperando para morrer. Sim ou não? O que sobra? Você só sabe de uma coisa, tu vai morrer. Então vive adoidado, porque está chegando algum momento. Que isso, pastor? Tem uns que falam, não fala isso olhando para mim. Não. Se tem uma das certezas que essa pandemia deve ter trazido para você, que antigamente era assim, caramba, fulano morreu. Não era assim? Agora a gente está assim, morreu mais um. Olha lá, morreu 600 mil. A gente não está assim agora? Infelizmente, a morte ficou comum. Antes causava uma comoção. Eu estou vendo isso nas pessoas. As pessoas estão falando assim, quando chega a hora... Aí começa essas monte de discurso, quando chega a hora, quando não sei o quê. Então, se Deus não existe, o que tu está aqui fazendo? Se eu fosse você,
eu começava a buscar uma experiência mais profunda com ele. Eu começava a ter um coração que desafiaria Deus a te dar algo que ainda não foi dado para você. Você tem noção do que é isso? É possível, o texto está mostrando isso. Moisés chega para Deus no período que não existe a graça, não existe Jesus, não existe a justiça de Deus em Jesus. Aí Moisés chega para Deus e fala assim, é possível abrir um pouquinho mais? Vai, me mostra um pouquinho mais, concede. Então presta atenção aqui, não vai acontecer que no texto Deus vai dar um show. Olha aqui para mim, Deus não é Deus de show. Essa história, gente, chamar a pessoa à frente, fazer milagre para todo mundo ver. Deus não é assim. Vai por mim. Ele não é assim. Ele gosta de uma cabaninha escondida. Ele gosta de um tabernáculo. Ele gosta de um isolamento. Uma coisa pediu o Senhor, a buscarei, que eu possa estar em sua presença. É para ir e ficar quietinho. Entra no teu quarto. Senão ele falava assim, ora nas praças. Ele fala, não, vai para o quarto, vai para um lugar restrito, um lugar a dois, um lugar que é íntimo. E ele não dá show, não é show o que vai acontecer aqui agora. O que vai acontecer, ele fala para Moisés, se ele ver a minha face, Moisés só ia matar a curiosidade. Gente, será que você nunca se aproximou de Deus curioso, pensando assim, ele não podia aparecer? Só uma parecidinha. Tem uns que falam assim, não quer nem ver Deus, só o anjo dele já está suficiente. Um brilho da glória, alguma coisa. Quem já teve uma experiência espiritual aqui já sabe, alguma coisa sobrenatural, você fica assim, você é tentado. Quem nunca ouviu que os montes lá em Tinguá acendem? Quem nunca caiu nessa besteira de ir para lá e ficar assim, ó? Eu orei assim com o Anselmo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí eu olhava para os matos dos outros. Falei, que bom que o meu está apagado e os deles também. Porque se eu... Sei lá, né? Falei, irmão, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente nessa atmosfera do mato ardente. Isso é palhaçada, gente. Oh, meu Deus. Mas eu já fiz. Aí eu criei uma doutrina. Falei para os irmãos, se começar essa crendice de ficar querendo ver mato acendendo, porque todo mundo que viu o mato acendendo foi as pessoas mais rebeldes que eu já vi dentro de igreja e que não fizeram nada para Jesus e estão até hoje sem fazer. Falei, se vier com essa doutrina para cá, vocês vão ter que ficar na igreja trancados, orando para que as cadeiras acendam. Fica tranquilo, o fogo de Deus ele tem uma característica. Ele não consome o que ele acende. Então ele pegou fogo lá na árvore. Lembra, Moisés? A sarça ardia, mas não se consumia. Eu ia falar, irmão, já que você acende mato do monte, acende os bancos. E depois fui descobrir que é crime entrar em Tinguá, sabia disso? É crime ambiental. Então os crentes estão tudo pecado. Se você conhece alguém que está te chamando para ir para Tinguá, informe, não pode. Eu falei isso para uma pessoa da igreja, a pessoa falou, pastor, mas tem uma pessoa que está indo 1 mês e me chamou para ir. Eu falei, pode ir. A pessoa foi. Na madrugada seguinte, chega o cara com um bico desse tamanho. Era obra na igreja. Eu falei, cara, só vou precisar de você lá na obra. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, pô, pastor, você não sabe da maior. Cheguei em casa às 5 da manhã. Eu falei, quê? Pensando, esse monte aí, ó, ardeu no poder. Pô, você não sabe da maior, cara. A guarda veio, a polícia veio. Era a polícia batendo boca com guarda, porque o policial queria levar, a guarda queria levar todo mundo para assumir um auto de infração, que tinha um valor, e o polícia falando que ninguém era bandido. Aí ele falou, os crentes começaram a profetizar que quem estava parando os crentes ia morrer. O outro profetizava que eles iam se converter. Virou uma bagunça do Senhor, meu irmão. Você entendeu, né? Ele falou, pastor, eu vi senhorinha enfiando o dedo na cara do homem, falando, libera a gente, senão tu descerás a cova. É crime, gente. É crime entrar em Tinguá. Olha aí. Eu não sabia, fiquei lá, ó. Fingindo com Deus que eu estava orando. Eu fazia assim, Senhor... Não, agora é sério. Eu fazia assim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoe, Senhor... A gente está tão distraído que a gente fala daqui a pouco, abençoa o diabo, meu pai, salva ele. Eu só queria o fogo. Eu queria o negócio aceso. Mas preste atenção que, pelo amor de Deus, e agora você vai entrar comigo nesse texto. Deus não quer dar um show. Deus não quer. Ele não quer acender mato, gente. Ele quer se mostrar. Ele quer que você conheça. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, sou um excelente padeiro. Poucos sabem. Rafael, estava gostoso?
Ora, tadinho do menino, vai que ele não gostou do pão que eu fiz para ele. Aí ele fala assim, tá não. Quem já comeu minha pizza aqui gosta? Quem não levantou a mão é tudo de viado. Fala, nunca provei, me leva na tua casa, 1 quilo de farinha, 3 colheres de açúcar, 1 de sal, um tablete de manteiga, fermento em pó e água ou leite para ficar mais maciazinha. Fica uma pizza, ó. A pergunta que não quer calar é: você saber disso não te fez provar quem eu sou. Não te fez provar a massa que eu faço. Deus não quer virar para você e falar assim, eu sou. Ele quer te dar a experiência. Olhe comigo o 34, que é onde Deus vai descer, meu irmão. 5. O Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Deus falou, eu conheço o teu nome, Moisés, agora saiba o meu. O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha que aparição interessante. Ele aparece para ressaltar a bênção, o resultado de quem busca ele. Ele aparece para dizer, eu sou bom, eu sou misericordioso. Você quer saber o meu nome? Ele fala esse nome, gente. Esse Senhor aí é uma palavra que se perdeu a pronúncia, literalmente não se falava, não se dizia, não é comum. Hoje, se você for ouvir um rabino falando, não se assuste, ele vai chamar Deus de Hashem. É o nome. Eles não falam, eles falam que é o nome. Eles criaram uma pronúncia, eles criaram um nome para não falar o nome, de tanto temor da aparição. Agora, se você for entender, Deus ele fica mas tão tocado. Olha agora, verso, olha o que Moisés faz. Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa nossas iniquidades e o pecado, e toma-nos por tua herança. Aqui o Senhor vai fazer o seguinte, então o Senhor disse, eis que faço uma aliança, diante de todo o povo farei maravilhas como nunca foram feitos na terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo você está, veja a obra do Senhor, e coisa terrível é o que eu faço com você. Ele falou, eu vou dar um nível de manifestação que ninguém provou. E melhor, eles vão ver as coisas profundas que eu faço com você, através de você, na sua vida. Agora, meu irmão, presta atenção. Você acha que isso está na Bíblia para quê? Para informar? Hein? A Bíblia diz que o que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Isso aqui é instigante. Isso aqui é motivador. Está suficiente o que você conheceu de Deus, gente? Hein? Eu estou te mostrando que um homem tinha um costume de ir Deus numa cabana. O homem parava sempre, montava a cabana, ficava com Deus, falava cara a cara. Ele falou assim, isso não me basta. Me mostra a sua glória. Deus dá um jeito de não mostrar tudo, mas de mostrar alguma coisa a mais.